Vamos aguardar um pouco as pessoas entrarem. Pedir para o Jonas colocar o vídeo nosso de abertura também. Bem-vindo ao 16º Encontro Mineiro de Educação. Acompanhe nossas palestras e encontros todos os meses ao longo do ano de 2021. Nessa edição, o nosso tema central é Da Pandemia à Condição Humana, uma travessia que passa pela educação. Como podemos nos preparar para os desafios atuais e os que virão? Participe, siga-nos em nossas redes sociais e saiba como se inscrever em cada palestra. Venha com a gente! Muito bem. Boa noite a todas, todos os educadores presentes aqui na nossa segunda palestra do 16º Encontro Mineiro de Educação. Conforme a gente prometeu, todos os meses, pelo menos uma vez por mês, nós teremos um encontro gratuito com os educadores, educadoras, familiares, pessoas interessadas nos temas mais relevantes e oportunos para a educação. O Encontro Mineiro de Educação é uma iniciativa do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais. Ele se realiza a cada 2 anos, e nessa edição, em função da pandemia, nós iremos fazê-lo online durante todo o ano de 2021. A ideia nossa inicial, é claro, que a gente está num momento que os meses, as situações vão alterando de forma muito inesperada, então inicialmente a gente espera que seja online durante todo o ano de 2021. Se por acaso essa situação mudar, a gente pensa em outras formas. Se você quiser se inteirar sobre os nossos próximos encontros, basta entrar no nosso site ou nos seguir nas redes sociais, que tem sido aí uma das formas mais eficazes de comunicação nesse período. Então, o Cinep é muito ativo nas redes sociais, principalmente no Instagram, então é só seguir a gente, que é o @CinepMG, tudo junto, e lá a gente comunica sobre os próximos eventos, sobre as notícias relacionadas à educação, a esse período de pandemia, e foi justamente por causa desse retorno que a gente tem recebido nas redes sociais que nós decidimos fazer essa palestra de hoje. São muitas as dúvidas de pais, alunos, professores sobre a pandemia, sobre a escola, por que em algumas cidades as aulas voltaram, por que em outras cidades as aulas não voltaram, quais são esses critérios, quais têm sido aí os caminhos, desse enfrentamento a essa pandemia, o que é falso, o que é verdadeiro, como é que essas novas cepas elas têm se manifestado, de que forma que esse assunto pode ser trabalhado na escola, tudo isso tem pautado aí os educadores, e nós recebemos essas demandas, e aí a gente resolve organizar um evento aí para sanar as dúvidas de vocês nesse momento. A pandemia, que se iniciou aí há mais de um ano, ela mudou um pouco o percurso, mudou o alvo, teve momentos melhores, teve momentos piores, mas uma coisa essa pandemia não resolveu, que foi a questão da suspensão das aulas presenciais. Esse é um dos assuntos mais comentados, mais discutidos na pandemia, e antes da gente começar a falar sobre ele, sobre esse assunto, nós vamos chamar aqui agora a presidente do Cinep, a Zuleika Reis Ávila, que vai dar as boas-vindas aos nossos mais de mil inscritos para essa palestra. Foram mais de 1.500 inscritos que estão aqui com a gente hoje. Zuleika, a palavra é sua. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a essa Casa da Educação, aonde nós pretendemos sempre trazer informações, Eu acho que a educação e a saúde, assim como nós educadores e os médicos, a doutora Luana está aí, médica, a gente caminha muito, muito próximo, Os nossos anseios estão muito próximos, e aí nessa pandemia eles se estreitaram mais ainda. Eu acho que a educação ficou muito próxima da saúde, porque nós fizemos, desde o princípio da pandemia, de estar sempre informando de forma que todas as pessoas tenham as informações o mais corretas possíveis. A gente sabe que nesse meio da pandemia nós vivenciamos muitas informações, às vezes muitos fake news por aí,
muitas informações indevidas, às vezes assustadoras. Muitos de nós, né, estamos sofrendo, temos feito nossos filhos, nossos netos sofrerem por causa dessa angústia de, às vezes, não ter resposta para muitas perguntas. Então, nesse encontro mineiro, por ser dessa forma online, por termos adotado esse tema, nós procuramos trazer para vocês pessoas que vão trazer informações que a gente pode confiar, né? São pessoas, pesquisadores, pessoas de alto nível de conhecimento, pessoas que vocês vão sentir o quanto é importante nós nos informarmos com dados concretos, através da ciência, através de estudos que possam nos trazer um certo conforto, né? A gente sabe que esse momento é um momento muito triste para todos, em função, principalmente agora, dessa contaminação que aumentou, mas a gente sabe que nós, educadores, né, não tivemos ainda a oportunidade de retornar às nossas escolas para rever os nossos professores, os nossos funcionários, os nossos alunos, as famílias, e isso, para quem está na escola há muitos anos, isso é muito doído, né? Eu estou na área da educação há mais de 40 anos, então eu sei o que é ir na escola e não ver aquele burburinho dos alunos, dos professores, das famílias chegando, e essa pandemia, ela tem que trazer algum ensinamento para a gente, né? Eu acho que a pandemia, ela trouxe todo esse desgaste, todo esse sentimento, mas eu tenho certeza que durante o nosso encontro mineiro, nós vamos trazer profissionais que vão trazer um pouco mais de conforto, para que a gente possa superar e chegar ao momento da gente se reencontrar. Agradecer muito a doutora Luana. Eu conheci a doutora Luana agora, assim, pelo vídeo agora, mas nós fizemos um evento juntas, numa rádio, uma entrevista conjunta, nós duas, ela falando da parte da saúde e eu da educação, e na fala dela eu percebi que era uma pessoa que não podia fugir do Cinep, e principalmente nesse momento, né? No momento que a gente necessita de tantas informações. Então, sou muito agradecida à doutora Luana, e eu acho que Deus acaba encaminhando, né, e fazendo com que os caminhos se encontrem de alguma forma para poder enriquecer cada vez mais o nosso viver, o nosso conviver, né, e a aprendizagem também, né, e naquela pequeno momento ali de entrevista, eu aprendi muito, e queria repartir com nós estamos com quase 600 pessoas já na sala, repartir com as pessoas um pouco que nós discutimos, eu e a doutora Luana, nessa entrevista, né? E trazer para vocês ela que vai falar exatamente do que a gente tanto precisa saber, né? Sobre infecção, sobre coronavírus, né? E eu tenho certeza que vocês vão apreciar muito e gostar muito de tudo que nós temos para tratar essa noite. Eu agradeço muito, né? Sem vocês, aí do outro lado da tela, o Cinep não estaria com fôlego para estar sobrevivendo também. Eu acho que faz o educador, que somos nós, sobreviver nesse momento, exatamente essa energia de saber que nós não estamos sozinhos. Quando a gente vê milhares de pessoas de vários locais, do país até, nós temos gente de fora, né? De outros estados, o país não, tinha até uma que vinha até mesmo da Finlândia, que me falou hoje, mas de vários estados a gente fica muito feliz de saber que a gente não está sozinho. Então, muito obrigada a todos, sejam bem-vindos e vamos aproveitar aí o máximo os ensinamentos da doutora Luana. Muito bem, a gente está com pessoas aqui de vários estados, várias cidades mineiras, e obrigado, Zuleika, já vou apresentar a doutora Luana para vocês. Ela vai dar palestra sobre esses aspectos da pandemia que nós falamos aqui, e no final nós vamos ter a participação do público, de vocês, com as perguntas. Essas perguntas, elas poderão ser feitas aqui na sala da Zoom, mas elas não vão poder ser feitas pelo chat, porque nós somos muitas pessoas participando. Aqui do lado do botão do chat, que vocês usam, né, para conversar, para comentar, para se apresentar, do lado dessa chavinha, desse botão do chat, tem um botão chamado QIA, que é Questions and Answers, que significa
perguntas e respostas. Então, vocês clicam nesse botão QIA, e aí ali vocês podem se identificar, ou então vocês podem mandar de forma anônima, e aí depois da apresentação da doutora Luana, nós vamos aí, eu vou intermediar essas perguntas aí para ela poder responder. Então, vamos agora apresentar a nossa convidada, já agradecendo a disponibilidade dela estar conosco aqui nessa noite. Doutora Luana Araújo é médica, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com residência em infectologia pela mesma instituição, MBA em gestão de saúde e controle de infecção hospitalar, e é também epidemiologista, mestra em saúde pública pela Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, onde foi a primeira pessoa do Brasil a receber a bolsa de estudos mais importante de saúde pública no mundo, que é a Sommer Scholarship. Ela tem vasta atuação como consultora em saúde pública global, tanto em desenvolvimento e implementação de programas nacionais de preparo e resposta contra a pandemia do Covid-19, como também falando sobre a disseminação, disseminando o seu conhecimento científico sobre a doença em países como Cabo Verde, Guiné-Bissau, Brasil, Coreia do Sul, e ela promove aí essa tradução dessas informações científicas em linguagem clara e acessível a todos, para que as decisões de gestores e da população em geral sejam baseadas sempre no conhecimento científico mais atualizado possível. Então, é para falar sobre ciência hoje, eu sempre falo, desde o ano passado, todas as vezes que as escolas ligavam, para querer saber alguma informação, sempre falava assim, olha, nós entendemos de educação, nós não entendemos de saúde pública, então vamos escutar hoje, com quem entende desse assunto, que é a doutora Luana, que agora tem a palavra. Muito obrigado, em nome dessas quase 700 pessoas que estão acompanhando a gente nesse momento, muito obrigado pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente, viu, doutora Luana? Olá, pessoal, boa noite. É uma grande alegria para mim estar aqui. Eu queria agradecer essa oportunidade ao Cinep, a Zuleika, a você, Lucas, também, por essa chance. Eu mencionei isso em off aqui com os meus colegas. Eu sou filha de educadores, eu sou filha de professores. Eu presenciei a minha vida inteira a paixão, o amor pelo ofício que os meus pais têm. O quão transformadores, eles foram enquanto agentes na vida dos seus alunos e das comunidades das quais eles participaram. Então, eu tenho eu tenho a noção da importância da educação dentro da minha casa, dentro da minha vida, que me transformou, que me deu oportunidades. Então, é muito bom para mim, eu fico muito feliz de poder fazer isso, que a gente tem comentado aqui, conversar sobre saúde pública com todo mundo. Eu discordo um pouco quando vocês dizem que vocês não entendem de saúde pública, vocês entendem de educação. Educação é saúde pública e saúde pública é educação. Essas duas situações, elas são absolutamente indissociáveis. Então, a gente hoje vai conversar sobre isso. Eu gostaria de fazer um panorama geral sobre a pandemia. Eu tenho certeza que está todo mundo muito cansado de ouvir sobre a pandemia, mas eu acho muito importante a gente equalizar o conhecimento básico sobre a pandemia, porque vocês, como educadores, como pais, alunos, como detentores de informação, são líderes em saúde pública nas suas comunidades, nos seus grupos familiares. Então, é muito importante que a gente entenda que hoje, além da pandemia, a gente tem um outro aspecto muito nocivo, que é a epidemia de desinformação. Então, quando a gente divide a responsabilidade de ter a informação correta e de disseminar essa informação correta, tudo fica mais fácil. Então, eu vou fazer isso com vocês hoje. Eu vou conversar sobre a pandemia, vou apresentar um panorama geral, aonde nós estamos no Brasil, qual é o momento que a gente enfrenta. Vou falar um pouco sobre a doença em si e aqueles tópicos que são os mais falados, eu acho que hoje em dia, em termos de prevenção e de tratamento, de uma forma muito rápida, mas bastante, eu acho, elucidativa para quem está aí do outro lado. Mas essa é uma apresentação breve, porque o meu papel principal aqui é responder as perguntas de vocês. Eu estou aqui para ouvir o que vocês têm a dizer e responder dentro das minhas condições, esclarecer o máximo que eu puder, para que vocês saiam daqui com uma informação mais leve e mais capazes de conversar e de desenvolver um bom senso relativo a esse combate à Covid-19. Então é isso. Lucas, muito obrigada. Zuleika, muito obrigada. E quando eu puder começar, vocês me avisem. Pode começar, doutora Luana. A gente vai desligar a câmera aqui e aí a fala é com você.
Ótimo. Então, eu vou começar aqui compartilhando a minha tela com vocês. E vamos lá. Então, o que nós temos aqui hoje é essa conversa, né? A pandemia da Covid-19 e o ambiente escolar, e a escola e a educação. O que todo mundo que está dentro desse ambiente, sejam educadores, sejam estudantes, sejam as famílias que fazem parte desse sistema, precisam saber para navegar melhor esse período que a gente está. Para a gente falar sobre a Covid-19, a gente precisa entender, antes de mais nada, que doenças, que movimentos de saúde pública, eles estão sempre inseridos num momento histórico. Então, qual é o nosso momento histórico hoje que fez a pandemia sair de uma doença localizada do outro lado do mundo e ter a chance de causar todo esse processo global que ela vem causando já há mais de um ano? Hoje nós vivemos um processo de globalização que é inédito, né? O transporte de pessoas e mercadorias atingiu volume e intensidade nunca vistas antes. A nossa capacidade de comunicação, esse evento aqui é um exemplo disso, a nossa comunicação hoje ela é imediata, instantânea, por conta da internet. Isso também a gente nunca tinha enfrentado dentro de um contexto de saúde pública. A qualidade dessa informação pode ser questionável, mas a capacidade nossa de nos comunicar, essa sim, ela é absolutamente inquestionável. A ciência nunca teve um desenvolvimento tão produtivo, né? Ela nunca foi tão incentivada, tão financiada para combater um problema específico, no caso a Covid-19, e nunca teve tanta obrigação de devolver às pessoas informações de qualidade e produtos para combater uma doença. E a gente sabe que a educação, infelizmente, tem sido depletada ao longo das últimas décadas, e a gente também sabe, e eu acho que essa talvez seja uma das lições mais importantes dessa nossa conversa hoje, é que ignorância, né, a falta de informação, é vulnerabilidade. Então, quando nós temos uma população deseducada, uma população sem condições de compreender conceitos básicos relativos à ciência, à vida, a como essas coisas funcionam, essa população é vulnerável a toda e qualquer interferência externa, seja ela de que lado for, né, com qual intenção ela tiver. Então, é preciso que a gente entenda isso para perceber que nós estamos no centro nessa interseção entre esses fatores e que isso tem um papel importantíssimo para a gente entender que chegou aonde chegou. Bom, a pandemia da Covid-19, né? A Covid-19 começou como? Da onde que saiu isso? Do que a gente está falando, né? Então, os professores ligados à área de saúde, eles vão entender isso com mais facilidade, os professores de português também, né? Quando a gente divide antropozoonoses, mas vamos entender do que a gente está falando, que parece um conceito científico muito rebuscado, mas não é. É parte integrante da nossa vida, principalmente aqui no Brasil. Então, antropozoonoses são doenças que são transmitidas entre os animais vertebrados e os seres humanos, né? Antropo de humano, zoo de animal, doença, os nós. Então, antropozoonoses são essas doenças. E aí você fala assim, Luana, mas doença transmitida entre animal e ser humano, mas, né, por que isso é importante para a gente? Isso é importante porque essas doenças elas correspondem a 60% de todas as doenças infecciosas que atingem os humanos e das doenças emergentes, quer dizer, aquelas que aparecem de repente, como apareceu a Covid-19, elas são 75% dessas doenças emergentes. Isso significa que a Covid não é a última, não é a primeira, nem a última doença transmitida entre animais vertebrados e seres humanos que vai atingir a gente. Mas por que essas doenças chegam até a gente? Elas chegam até a gente, e principalmente no ritmo em que elas vêm chegando, cada vez mais rápido, porque nós temos uma relação nociva, deletéria com o resto da natureza, né? A gente tem deflorestado, né? Tem desmatado as nossas florestas, a gente tem usado antibióticos de forma errada, tanto em casa quanto na agricultura, e isso induz o surgimento de doenças que são mais difíceis de serem tratadas. Nós temos uma agricultura e uma produção agropecuária que são intensificadas em detrimento da natureza conservada. A gente tem um mercado ilegal de vida selvagem que promove um sofrimento animal enorme, e com esse sofrimento animal a gente tem trocas de secreções entre esses animais que favorecem a passagem de micro-organismos de um para o outro. A gente tem as mudanças climáticas, quer dizer, a nossa atuação como ser humano com relação ao resto da natureza tem nos exposto a situações que são inéditas para a gente. A interação com micro-organismos que são
inéditos para a gente, porque eles ficavam lá dentro da floresta e a gente não chegava até lá. Então, agora que a gente destrói essa floresta e chega até lá, por exemplo, a gente está exposto a algo que nunca esteve antes. E isso é sempre uma situação de extrema vulnerabilidade. Ah, mas Luana, de novo, você está falando do Covid, né? Isso é uma coisa inédita para a gente. Não, não é. São exemplos de antropozoonoses, a peste, a cisticercose, o Zika, o dengue, o próprio HIV, que a gente, né, fala tanto, mas sempre na vida, a raiva, o ebola, o coronavírus e tantas outras. Então, são doenças que são parte do nosso dia a dia e que a gente precisa entender que elas não surgem do nada. Elas surgem normalmente relacionadas ao nosso comportamento enquanto ser humano, com relação ao resto da natureza. Então, se a gente entende isso, a gente entende como é que o coronavírus, a Covid-19, começou e como começam tantas outras doenças que vão continuar começando enquanto a gente não rever essa interação com a natureza. Coronavírus não é um vírus, ele é uma família de vírus. Essa família de vírus é relativamente íntima nossa. Muitas viroses de criança, né, que vocês, por exemplo, nas escolas, pré-escolas, lidam tanto, são causadas por coronavírus que são benignos, né? Eles causam aqueles quadros respiratórios altos, o nariz escorrendo, aquela febrinha, 2 dias vai embora, são parte das famosas viroses, né? Ah, fulano não veio, tá com virose. Muitas delas são causadas por coronavírus. Normalmente, esse coronavírus, principalmente no ser humano, ele tem um comportamento, como eu falei, benigno. Ele faz aquela infecçãozinha e vai embora. A outra característica importante dos coronavírus é que eles normalmente são espécie específicos. O que significa isso? O coronavírus do cachorro, ele é do cachorro, não passa para o ser humano. O coronavírus do rato é do rato, não passa para o ser humano. O coronavírus do morcego é do morcego, não passa para o ser humano. Mas olha, então, da onde que saiu esse que está causando a Covid-19? Ele não é uma evolução do nosso próprio coronavírus, daquele que atinge normalmente a nossa espécie. O que acontece é que a nossa hipótese mais clara para o surgimento da Covid-19 envolve essa nossa dificuldade em lidar com a natureza e principalmente o comércio de vida selvagem. Quando a gente coloca esses animais, no caso o morcego e o pangolim, né, que são 2 animais que foram implicados nessa cadeia do coronavírus, de forma próxima, em sofrimento, com sangue pingando no corpo do outro animal, com secreções saindo de um animal e caindo no outro. E aí a gente, como ser humano, tem acesso a esses animais, não só com relação à questão respiratória, mas muitas vezes comendo a carne desses animais, a gente tem contato com um vírus que não era um vírus adaptado a gente. Mas conforme ele vai ficando nesse caldeirão de espécies em sofrimento, ele vai conseguindo se adaptar, ele é extremamente ágil nessa adaptação, e aí ele vai conseguindo sair de um animal e indo para o outro. Vejam que em condições normais, naturais, saudáveis, isso não acontece. Isso acontece nessa circunstância que é provocada pelo homem. Então, é isso que a gente tem como hipótese maior para o surgimento da Covid-19. Essa evolução de um coronavírus que era de uma outra espécie e que foi se adaptando aos poucos aos mamíferos e que chegou ao ser humano por conta disso. E aí, a partir dali, é um vírus com uma transmissibilidade extremamente alta, por via respiratória, então ele foi capaz de começar a se espalhar de uma forma muito eficiente, não só pela China, que é o local onde a gente identificou esse vírus como uma primeira forma, como também para o resto do mundo. Mas é importante que a gente entenda, coloque em perspectiva como é que funcionam as pandemias e como é que elas funcionaram ao longo da história, né? Esse quadrinho mostra aí as pandemias mais letais que nós tivemos acesso, historicamente temos as informações. Então, se vocês virem essa bolinha maior aí, ela representa as 200 milhões de mortes relacionadas à peste bubônica no século XIV. Depois, em amarelo, você tem a varíola, com 56 milhões no século XVI. E a gente tem, em terceiro lugar ali, 40, 50 milhões de óbitos relativos à gripe espanhola, que é a última grande pandemia que a gente teve informação, que tem um contato mais recente, aconteceu entre 1918 e 19, né, no seu pico. E a gente tem muitas comparações que foram feitas dessa Covid-19 à gripe espanhola. A gente pode conversar sobre isso mais para frente. Mas eu só queria mostrar para vocês que essas pandemias mais letais, elas aconteceram no momento em que a gente não tinha condição científica, a gente tinha uma ciência extremamente incipiente,
a gente não tinha essa globalização como a gente tem, a gente não tinha essa troca de informação como a gente tem. Então, ao mesmo tempo que a gente era muito mais vulnerável do que é hoje e tem essa quantidade de mortes, hoje a gente vê a Covid-19 chegando a quase 3 milhões de mortes, num mundo em que a gente, em tese, teria todas as condições de combater e de não deixar chegar a esse ponto. Se vocês conseguirem olhar nesse quadrinho, a Covid-19 está ali no meio da segunda linha. Esse quadro está um pouquinho desatualizado, ele é de 16 de março, então ele tem ali 2,7 milhões de óbitos. Mas, se vocês forem ver, as epidemias da última fila são muito interessantes. Você tem ali em verde pequenininho a gripe suína, né, que as pessoas também gostam de comparar, o que foi chamado de gripe suína, né, o H1N1, que aconteceu em 2009, 2010, que teve 200 mil mortos, né, uma escala completamente diferente do que a gente está vendo agora. E a gente tem ali, por exemplo, o ebola, com 11 mil mortos, mas que foi capaz de mudar completamente como é que a saúde pública do mundo se organiza com relação às doenças infecciosas. E, por último, ali no cantinho, está escrito MERS e SARS, são duas síndromes que são causadas por coronavírus, que têm uma letalidade altíssima, são muito graves e que quase que foram preparando a gente para entender que essa pandemia podia estar acontecendo agora. Então, é possível que vocês tenham visto aí por outros lugares, alguém previu uma pandemia por coronavírus, o empresário disse que a gente tinha que se preparar para isso. Isso não vem do nada, isso vem dessa nossa noção de que esse vírus é um vírus com capacidade de transmissão muito alta e capacidade de gerar um quadro grave, né, em saúde pública mundial, como a gente está vendo nesse momento. Então, falando da pandemia da Covid-19 propriamente dita, onde é que a gente está, né? A gente sabe que a doença surgiu, pelo menos para a comunidade de saúde pública global, lá por dezembro de 2019. Em janeiro de 2020, a gente já viu os casos acontecendo pela China e já começando a tomar outros lugares da Europa. A gente passou por uma fase crítica internacional, onde a gente já não conseguia entender onde a gente estava. Né? A disseminação era muito alta, muito rápida, a transmissão era muito rápida, nada foi bloqueado, nada foi impedido, a gente não sabia como lidar com isso ainda, então a gente começou a ver cenas monstruosas, como vocês devem se lembrar da Itália e tudo mais, nesse começo que a gente estava sempre correndo atrás do vírus. Ao invés de impedir que ele transmitisse e fizesse uma barreira para que ele não chegasse às pessoas, a gente começou a correr atrás de algo que já estava acontecendo há muito tempo. Então foi uma fase muito difícil, a ciência do mundo inteiro se mobilizou e nessa tentativa e erro de entender, tanto em saúde pública quanto em medicina, como a gente lidava com os pacientes e com os sistemas de saúde, a gente foi tendo progresso. Então, a gente viu que a gente começou a saber cuidar melhor do paciente crítico. E esse paciente crítico, aquele que vai para o CTI, ele passou a morrer menos do que ele morria lá no começo. Isso gerou uma redução da mortalidade da doença, mas gerou, infelizmente, uma sensação de falsa segurança em muitos lugares. Do tipo, eu peguei, mesmo que eu vá para o CTI, agora já não morre tanto. Isso fez com que as pessoas relaxassem as medidas não farmacológicas, que a gente sabe que são as únicas comprovadas contra a doença até esse momento. Eu vou falar sobre um pouquinho sobre isso mais para frente. Mas elas relaxaram essas medidas não farmacológicas, que são o distanciamento, o uso da máscara, a higiene de mãos. Então, elas relaxaram nisso e a gente começou a ver lá para outubro que não era só aquela coisa aguda da Covid, né? Aquela fase aguda que a gente via era uma parte da doença, que existe uma Covid mais longa, com efeitos tardios, que existem reinfecções possíveis da doença. E aí, em janeiro desse ano, no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil, a gente viu uma explosão absurda do número de casos relacionados tanto à nossa dificuldade comportamental, quanto, e também muito em função o surgimento das variantes. E aí a gente começou a, mais ainda, enxugar gelo, né? Sem saber o que fazer. Em março, a gente iniciou a vacinação, mas, infelizmente, a gente está em abril de 2021. No Brasil, é o pior momento da pandemia, e esse pior momento ainda é relativo a essa nossa dificuldade comportamental e microbiológica, né? Principalmente desses últimos 3 meses. Esse é o nosso cenário hoje, e esse cenário é ilustrado por esses 2 gráficos que a gente tem aqui. Então, de novo, pode parecer muito científico, mas não é, vou mostrar para vocês. O gráfico da esquerda, ele é o gráfico de mortes confirmadas diárias, novas mortes confirmadas diárias por Covid-19. Então, à esquerda, a gente tem março de 2020, né, no eixo horizontal,
e a gente tem, e ele vai até 12 de abril de 2021. E vocês vejam que a gente tem umas ondas muito características, né, desse comportamento da doença no Brasil, e é isso que eu mostrei para vocês. Então, a gente tem um começo muito explosivo da doença, um pico lá dessa primeira onda por volta de agosto. Em outubro, novembro, aquilo parecia controlado, mas a gente começou a ver o relaxamento das medidas e as reinfecções e as variantes começando a apitar. E aí, a partir de janeiro de 2021, a gente vê essa explosão de casos e todo mundo lá em cima vendo, né, esses horrores que a gente tem visto nos últimos dias. À direita, a gente vê o quadro de mortes novas confirmadas diárias. E aí a gente vê que ela acompanha, né, esse formato da curva de novos casos, mas tem um aumento explosivo recente aí, desde fevereiro, março, por aí, porque não só a doença parece um pouco mais, um pouco não, ela parece mais transmissível, ela parece levar a quadros mais graves e necessitando de atenção hospitalar com mais frequência, e também há uma letalidade maior de doença. Então, esse é o panorama da doença no Brasil desde março do ano passado. Então, essa é a pandemia. A doença propriamente dita, eu vou passar de uma forma um pouco mais rápida, mas eu espero que responda as perguntas de vocês, senão a gente falar ao final. Quando a gente começou a falar de Covid, a gente falava, a Covid é uma doença que é da febre, tosse e falta de ar, né? Então, se você tem falta de ar, você procura. Se você tem tosse, você procura. E a gente não entendeu lá de início, talvez esses fossem os sintomas dos pacientes mais críticos, mas depois a gente, nesse um ano, começou a compreender que a doença era muito maior do que isso. Então, na essência, a Covid é uma doença inflamatória, ela causa uma inflamação absurda no corpo do paciente, e essa inflamação ela vai se apresentando clinicamente dependendo de onde ela atinge. Então, a gente sabe que a transmissão é via respiratória, na sua imensa parte, ou pelos olhos. Pelos olhos é através da mão contaminada, não higienizada, que toca os olhos. A partir do momento que o vírus entra por olho, ou por nariz, ou por boca, ele promove uma inflamação local, uma resposta local. Então, a gente vê conjuntivite, a gente vê dor de garganta, a gente vê sinusite viral. Se esse vírus atinge o pulmão, a gente vê uma pneumonia viral, e ela tem características específicas da Covid propriamente dita. O vírus também se prolifera na mucosa do intestino, então descama essa mucosa do intestino e faz diarreia. Se chega à pele, faz lesão de pele. Ela costuma atingir os vasos sanguíneos, então tem uma chance maior de fazer eventos de trombose, vocês devem ter ouvido muito isso. Ela chega no coração, e mesmo em casos leves a moderados, ela chega no coração, precisa de uma atenção posterior a isso, por exemplo. Então, ela consegue disseminar de uma forma muito rápida, e conforme ela vai atingindo esses órgãos, a gente vai tendo esses sintomas. Então, o quadro é muito maior do que uma falta de ar simples. Ele depende dos fatores de risco de base do paciente, quer dizer, se o paciente tem uma doença que é naturalmente inflamatória, e a gente vê isso, por exemplo, com a hipertensão arterial, com a diabetes, esse paciente tem uma chance maior de progredir para uma doença mais grave. Se o paciente é mais idoso, ele tem menos defesa, ele tem mais chance de progredir para uma doença mais grave. Se a pessoa se expõe a uma carga viral muito alta, quer dizer, está sem máscara, entra em contato com uma quantidade de vírus muito grande, ela tem, em tese, uma chance maior de progredir, de novo, para a doença mais grave. Geneticamente, existem alguns marcadores que a gente começa a identificar que podem ser associados a uma resposta pior desse paciente. E também tem a questão da virulência da variante, né? Só para entender o que é uma variante, esses vírus, como o coronavírus que causa a Covid-19, esses vírus que são constituídos de RNA, desse tipo de material genético, eles têm uma facilidade muito grande de sofrer mutações. Então, cada vez que eles se multiplicam, eles mudam um pedacinho. Às vezes, essas pequenas mutações, elas são suficientes, elas se acumulam de forma suficiente para mudar a forma como esse vírus consegue entrar na pessoa, ou como ele consegue provocar efeitos mais graves. Então, essas variantes, elas acontecem de forma muito natural. Existem centenas de variantes para o Covid. Essas que vocês ouvem falar, P1, S, aquilo, tal, essas são aquelas que a gente considera de importância de saúde pública, porque são comprovadamente causadoras de maiores problemas. Mas isso faz parte da natureza do vírus. Então, essa virulência, essa capacidade de transmissão, essa capacidade de causar quadro mais grave, isso tudo também atinge a forma como as pessoas vão apresentar a Covid e como a gente consegue tratá-las com relação a essa doença. Então, o que a gente sabe cientificamente sobre a transmissão?
O que funciona é a santa trindade, que é o uso da máscara, porque funciona como um anteparo, um filtro entre a pessoa, o trato respiratório da pessoa e o ar em volta dela, que pode estar carregado de partículas virais. Então, a máscara ela é fundamental nesse sentido. A higiene de mãos, porque evita que eu, entrando em contato com o vírus, ele estando na minha mão, eu não passe essa mão contaminada nos olhos, ou no nariz, ou na boca, e carregue o vírus para dentro de mim. Então, a higiene de mãos ela é também fundamental. E o distanciamento social, simplesmente porque a gente sabe que toda vez que a gente fala, a gente emite gotículas de saliva que podem carregar essas partículas virais, e elas têm, na sua imensa maioria, elas caem num raio de até 2 metros em volta da pessoa quando ela está conversando, como eu estou falando aqui com vocês agora. Então, quando eu distancio, eu tenho uma chance menor dessa partícula conseguir chegar àquela pessoa. Então, vejam que essas medidas, elas não são suficientes em si, elas são camadas de proteção contra o vírus. E quando a gente obedece a todas elas, a gente consegue reduzir muito o nosso risco de adoecimento. Agora, o que não funciona, infelizmente? Não funcionam essas medicações profiláticas que as pessoas têm falado. A gente tem um péssimo hábito de considerar que medicina e farmacologia são a mesma coisa, que existe uma pílula para todo e qualquer problema que a gente tenha. Não existe. Se vocês pensarem, por exemplo, na dengue, a dengue é uma doença que a gente combate em termos de saúde pública com medidas comportamentais. Você vai olhar o seu jardim, você evita o acúmulo de água, você evita o nascimento do mosquito, você não toma uma medicação profilática para dengue, não existe isso. Então, é muito estranho até que as pessoas olhem para o Covid como uma doença em que isso seria obrigatório. Mas, infelizmente, elas não funcionam. A vitamina D, a vitamina C, o zinco, não existe nenhuma comprovação clara da vantagem de se usar isso, às vezes, muito pelo contrário. Também não funcionam essas receitas caseiras de água quente com limão, gargarejo com água sanitária. Vocês não imaginam as coisas que a gente ouve e vê relativas ao desespero das pessoas em lidar com a Covid. Mas isso não funciona. A gente também não tem nenhuma evidência do funcionamento de homeopatia, citei aqui, só para ter uma abrangência um pouco maior. Em termos de farmacologia, também vou passar bastante rapidamente, não é o nosso foco, mas é importante, de novo, que a gente tenha uma informação equalizada, científica sobre o assunto. A hidroxicloroquina, ela não funciona contra a Covid, ela é uma medicação excepcional para o tratamento de patologias específicas, como a malária, como as doenças autoimunes, mas é preciso que as pessoas saibam o mecanismo, né? A gente não usa uma medicação porque a gente acha que ela funciona. Existe toda uma plausibilidade científica para a gente testar ou não testar, se a gente sabe se ela vai fazer mais mal do que bem. Então, tem todo um raciocínio, um processo para que isso seja usado. Infelizmente, a gente está enfrentando hoje uma situação que eu acho que a última vez que a gente viu foi na Segunda Guerra Mundial. Essa experimentação humana de medicações que a gente sabe que tem hoje, né? Isso é de conhecimento médico, claro, tem efeitos colaterais que são muito importantes. Então, vou falar rapidamente de cada um desses itens que estão aí. A cloroquina, então, é uma medicação muito boa para a malária, porque o parasita da malária ele é sensível à cloroquina, então ela mata o bicho da malária e não deixa a doença progredir e tal. Então, essa é a função. Nas doenças autoimunes, ela tem uma capacidade de evitar ou de reorganizar o sistema imunológico de forma que ele deixe de agredir a si mesmo. Mas essa é uma capacidade que a cloroquina tem, que é de longo prazo. Então, você tem que usar a cloroquina por 2 meses, 3 meses, para que ela comece a fazer esse efeito. A Covid era uma doença aguda. O vírus não é sensível à cloroquina e ele não é capaz de mudar o sistema imunológico de cara. Então, ela não funciona. Mais do que isso, a gente viu, principalmente no começo da pandemia, quando o uso era completamente indiscriminado, a gente via doenças cardíacas de condução elétrica cardíaca associadas à cloroquina. As pessoas falam, não, mas não tem, eu conheço um monte de gente que usa, eu uso e não tem nada disso. Se você usa e não tem, ótimo, mas você deve ser testado para efeitos colaterais específicos da cloroquina de tempos em tempos, se você usa de forma crônica. Então, não é tão simples assim, tá? Com relação à azitromicina e os antibióticos, de uma forma geral, eles também não têm nenhum papel na Covid. Não existe essa ideia de que as pessoas têm, de que a azitromicina ela tem algum papel protetor do pulmão ou de proteção dos cílios pulmonares. Existe uma falta de capacidade de interpretação da droga propriamente dita nos quadros respiratórios e ela não tem função para a Covid.
muita gente usa para evitar as doenças que a Covid pode causar, porque a Covid, como uma doença viral, ela pode abrir portas para doenças bacterianas. Então, algumas pessoas utilizam para evitar que isso aconteça. Isso não funciona, como uma forma profilática, na verdade. Isso também não funciona e, na verdade, só gera o que a gente chama de resistência antimicrobiana. Você está lá cultivando, aos poucos, um bicho que lá na frente pode te causar um problema gravíssimo e você vai ter muito pouco arsenal para lidar com ele. Tá? Isso é pela azitromicina e com outros antibióticos que têm sido usados nesse tratamento fantasioso da Covid. A ivermectina e a nitazoxanida, elas são medicações antiparasitárias. E como praticamente tudo que a gente coloca in vitro, elas matam o vírus da Covid. E não só da Covid, do HIV, da dengue, do Zika, mas é aquela história. No laboratório, em condições controladas, com uma concentração que eu posso fazer a que eu quiser, qualquer coisa vai matar aquele vírus que está ali. Inclusive, se eu colocar essa placa no micro-ondas, esse vírus vai morrer. Mas não é por isso que eu digo para o paciente dar uma voltinha no forno de 12 em 12 horas. Isso não existe. Então, a gente sabe que a ivermectina ela tem uma concentração ótima para ação sobre o Covid in vitro, que se a gente for transpor para o organismo humano, a gente precisaria estar fazendo uma dose 200 vezes maior que a dose tóxica da ivermectina para o ser humano. Então, morreriam vírus e pessoas. Infelizmente, existem uns protocolos que a gente não sabe de onde saem e que incentivam as pessoas a fazerem doses altas dessa medicação de 15 em 15 dias, de semana em semana, e a gente tem visto ultimamente, vocês devem também ter tido acesso a reportagens mostrando isso, pacientes evoluindo com hepatite grave, com pancreatite grave, alguns inclusive precisando de transplante de órgãos, o que é um grande problema hoje em dia. Tá? Então, elas não funcionam. O corticoide ele tem um papel fundamental na COVID, mas não é na COVID precoce. Muita gente tem feito corticoide assim que tem o diagnóstico da COVID. Isso é um grande problema, porque o corticoide, de alguma forma, ele não só tem uma ação anti-inflamatória, como ele deprime a nossa resposta imunológica. Então, na hora que o vírus está entrando e que ele tem a chance de se espalhar e o seu sistema imunológico tem a chance de combater, o que você está fazendo com o corticoide é silenciar o seu sistema imunológico e permitir que o vírus se dissemine de uma forma muito livre. Então, não é esse momento o uso do corticoide. O uso do corticoide é no momento posterior da doença, em casos específicos, então ele não deve ser feito lá no começo. A mesma coisa com os anticoagulantes, não devem ser feitos em casa só sob observação estrita hospitalar para casos específicos. E existem outras medicações que as pessoas têm trazido também, a gente não sabe de onde que vem saindo, com estudos que, em tese, suportariam esse uso, que são estudos com grandes falhas epidemiológicas, mas, de novo, como a maior parte das pessoas não tem conhecimento epidemiológico, elas se tornam vítimas presas muito fáceis para esse tipo de disseminação. Então, essas últimas que estão citadas aí, até esse momento, não têm qualquer papel no tratamento da COVID. Então, nós riscamos essas terapias. Com relação à vacina, né, que vocês também têm visto acontecer no mundo inteiro, aonde que a gente está? Vocês devem ter ouvido vacinas específicas, essas que chegaram ao Brasil, outras que estão para chegar, mas o fato é que a gente tem mais aí de centenas de vacinas em desenvolvimento. Cada uma dessas fases aí que a gente vem colocando, a testagem de segurança, testagem em trials expandidos, testes de larga escala, vacinas autorizadas, aprovadas, abandonadas. Esse é o número de vacinas que a gente tem nesse momento, 13 de abril, aprovadas, por exemplo, para o uso, que são 8. Então, esse nosso processo de fazer, de alinhar a tecnologia, de investir todo o nosso parque tecnológico para produzir vacinas para a Covid, é uma coisa absolutamente fenomenal, uma grande conquista da ciência, que a gente faça isso nesse período tão curto e a gente tenha vacinas que passem por todos os processos naturais de estudo e de segurança. É claro que o pós-mercado, como a gente diz, quando elas entram para a população, elas trazem informações novas, vocês podem perguntar sobre isso, mas o que a gente tem de panorama hoje é esse monte de vacina que está em desenvolvimento. Agora, a pandemia da Covid e a escola, e a educação, né? Por que a gente coloca a educação nesse meio? Por que é importante a gente falar sobre as escolas? Além de tudo isso que Zuleika e Lucas falaram lá no começo. A escola, a educação é a base da formação, da literalidade, da formação científica das pessoas. Né? Então, entender o que é ciência, entender que a ciência pode ajudar
a tomar decisões informadas, a construir protocolos úteis e não inúteis, né, tanto em medicina quanto em saúde pública, e a construir o bom senso não só dos gestores ou dos formadores de opinião, mas como das pessoas de um modo geral, da população de um modo geral. Essa parceria entre saúde pública, medicina e educação, ela é mais importante do que nunca. Vocês estão vendo isso tanto quanto a gente. Eu coloquei aqui alguns poucos impactos e desafios que a Covid tem trazido, a pandemia tem trazido para a gente, com relação à educação. No Brasil, especificamente, a acessibilidade é uma coisa gravíssima. Nós já temos uma desigualdade muito grande do acesso à educação com relação aos diferentes estratos, né, socioeconômicos da nossa população, mas quando a gente pega isso, fecha a escola, transforma tudo numa coisa remota, existe um impacto enorme, tanto do setor de educação, tanto público quanto privado, em se adaptar à tecnologia em si, em ter essa tecnologia e adaptar o seu conteúdo a essa tecnologia, como o acesso dos estudantes que não têm uma facilidade muito grande de ter um computador, de ter uma internet, de ter acesso fácil a esse tipo de tecnologia. Então, a acessibilidade no Brasil, ela é crítica. A gente tem os impactos dos desafios pedagógicos, né? Porque não é fácil, e eu, de novo, como filha de professores, entendo isso, não é fácil você transformar o seu projeto pedagógico presencial em atividades remotas que tenham uma eficácia semelhante, um resultado semelhante. Então, esse contexto é um desafio enorme e a gente tem falhado, né, não só aqui, como em muitos outros lugares do mundo, nesse tipo de transformação. E também o outro lado, né, o outro lado não, né, o lado complementar a isso tudo, que é a participação familiar, que mudou, né, como ela é feita com relação à educação, principalmente de crianças e adolescentes, com o que ela era quando era uma questão simplesmente presencial. A gente também tem uma situação muito grave de vulnerabilidade socioeconômica, porque a escola ela é uma protetora social, ela é uma protetora de saúde pública. É ela que identifica, na imensa parte das vezes, quando uma criança chega machucada, quando uma criança apresenta comportamento que pode levar à suspeita de uma violência sexual, e a gente tem visto isso, um aumento galopante do número de casos de violência física e sexual. A gente sabe que quando a escola está fechada, a nossa evasão escolar no Brasil já é alta. Na hora que a escola fecha e essa criança não tem mais acesso a isso, a chance dessa criança procurar outros caminhos, e a gente já tem visto isso, a escalada de violência relacionada à falta da escola presencial. E a gente, em termos econômicos, existem alguns estudos que mostram que o desperdício de ganhos advindos da educação nesse período pode chegar a 1,7 trilhão de dólares aos integrantes da América Latina e do Caribe. Brasil, como é a economia mais importante nessa circunstância, tem uma grande fatia desse prejuízo. E, como médicos, né, a gente tem visto um desenvolvimento neuropsíquico arrasado. A gente tem visto que os alunos, os pacientes, nossos pacientes, vêm chegando com regressão neuropsicomotora, aquele paciente que controlava o esfíncter volta a usar fralda, aquela criança hipoestimulada acaba tendo um diagnóstico errado de autismo, mas não é autismo, ela simplesmente não tem o estímulo necessário. Existe uma epidemia de doença mental, principalmente nos adolescentes. Existem estudos que já mostram que até 71% dos alunos matriculados em idade de alfabetização podem não aprender a ler, né, num período bastante prolongado. Então, esse conjunto de fatores é gravíssimo e a gente precisa adequar a nossa resposta a isso tudo. Sobre o ensino presencial e a ciência, o que a gente sabe? A gente sabe que a idade dos alunos, quanto mais jovem o aluno, quanto mais jovem a criança, menor a transmissibilidade. Ela pega menos a doença, ela transmite menos a doença entre elas transmitem menos a doença entre elas e os adultos. Então, quando essas crianças são contaminadas, elas normalmente foram submetidas a uma situação de carga viral bastante acentuada. Então, foi pela falta de cuidado do adulto, não foi pelo fato das crianças estarem próximas umas às outras. E também é muito importante que a gente lembre que o nosso país é um país que não permite interpretações falaciosas, né? A gente não pode cair nessa esparrela. Eu estou falando isso porque, quando a gente fecha uma escola e a gente sabe que na escola a gente consegue produzir um ambiente controlado de certa forma, essa criança sai de dentro da escola e vai para casa. Ela vai para casa, mas os pais têm que sair para trabalhar, porque a gente sabe que a nossa condição
socioeconômica extremamente vulnerável. Então, esses pais saem para trabalhar, essas crianças ficam sozinhas em casa ou sob a supervisão de outros adultos quaisquer que não obedecem, né, as normas de higiene e as normas de saúde pública que a gente considera importantes para evitar a Covid. Então, na verdade, ao invés da gente proteger essa criança no ambiente escolar, a gente está submetendo essa criança a um ambiente extremamente mais perigoso para ela. Então, em termos de transmissibilidade, é isso que a gente sabe. A gravidade de casos em crianças é infinitamente menor do que a gravidade de casos em adultos. Vocês já ouviram falar nas síndromes inflamatórias graves das crianças, mas são casos extremamente pontuais e normalmente casos associados a outras doenças de base das crianças. Isso significa que a gente pode deixar as crianças soltas na vida? Não, mas a gente precisa entender qual é o grau de exposição que essa criança precisa ter e onde que a gente protege e o que é melhor para a gente fazer nesse sentido. Então, a gravidade nelas é muito mais baixa do que nos adultos. A exposição dos adultos no ensino presencial, no ambiente escolar controlado, ela é muito menor do que, por exemplo, no transporte público, do que quando esse adulto vai ao mercado, ou vai à padaria, ou sai para fazer qualquer outra coisa. Então, a escola, é claro, está inserida na sociedade, ela responde ao que acontece na sociedade. Então, se você aumenta muito o número de casos na sociedade, esse adulto pode se contaminar e chegar até a escola. Mas a escola, em nenhum lugar do mundo, foi responsável pelo aumento do número de casos na pandemia. Na verdade, a reabertura das escolas em todo o mundo aconteceu de uma forma extremamente benigna. Em apenas 2 países, essa reabertura provocou casos de origem nas escolas um pouco maiores do que esperado, mas a gente sabe que também elas tinham condições muito claras, como foi em Israel, de protegerem uma parte da população e não protegerem a outra. Então, é claro que a gente detectaria mais casos nessa parte não protegida. Então, é uma outra situação que não tem nada a ver com a situação brasileira. Os protocolos, eu vou mostrar para vocês no que se baseiam, mas eles são muito diversos, mas eles têm um cerne que é muito importante. É essa tríade que deveria nortear tudo que a gente faz em termos de bom senso de resposta à pandemia. Entender como é que a doença se transmite, portanto, evitar que essa transmissão ocorra. Distanciamento, uso de máscara e álcool gel. Todo o resto que a gente faz é baseado nessa tríade. Hoje, a gente pode acrescentar um outro fator, então, transformar isso numa tétrade, que é a ventilação. Quanto mais ventilado um ambiente for, menor a chance de transmissão que a gente tem. Isso tem um impacto muito grande nas escolas. A reabertura das escolas na pandemia, como eu citei agora há pouco, ela é mínima ou quase inexistente, então ela não é justificativa para você manter uma escola fechada, você achar que vai piorar a pandemia, e a gente sabe hoje que países, por exemplo, como os Estados Unidos, que tem agências de saúde pública que são extremamente relevantes no cenário internacional, como o CDC, eles dizem que a educação de crianças até, por exemplo, 12 anos, ela deve acontecer presencialmente, independente do grau de transmissão da doença na sociedade. Então, essa justificativa de que tudo está pegando fogo, então eu sou obrigado a fechar a escola por tempo indeterminado, ela não existe. A educação, ela é essencial. Ela é tão essencial quanto a saúde, tão essencial quanto a alimentação. Se a gente consegue ter protocolos para o funcionamento da saúde, a gente tem protocolos para o funcionamento da alimentação, por que a gente não tem protocolos para colocar essa escola à disposição dos seus alunos, assim que possível ou sempre que possível? A escola tem que ser a última a ser fechada e a primeira a ser reaberta quando a gente pensa em sociedade de uma forma geral. O fato da gente não fazer isso diz muito sobre por que a gente chegou nesse ponto, principalmente no Brasil. A reabertura, como eu falei, em outros países, ela foi feita segundo protocolos que a gente também preconiza aqui, que são uma educação híbrida, né? Oferecer uma educação híbrida, oferecer uma reabertura escalonada, começar com determinados grupos pequenos, conforme as coisas forem progredindo, a gente vai aumentando isso e fornecendo um pouco mais de estrutura. Essa adesão deve ser facultativa, quer dizer, tudo isso foi feito e é bem estabelecido em vários outros países. Não é que a gente não tenha os exemplos, a gente tem, a gente só não os segue ou adapta à nossa realidade. Então, o que funciona realmente é o que a gente tem aí, eu já citei: distanciamento social, uso de máscara, higiene de mãos, não se abre mão disso, a ventilação dos espaços, a testagem e isolamento dos sintomáticos e quarentena dos contactantes deveria ser uma realidade para a gente, mas, no mínimo, o isolamento dos sintomáticos e as quarentenas dos contactantes. Quer dizer, se eu sei que eu estou doente, eu não vou para a escola, eu não vou para o trabalho, eu vou ficar em casa. E as pessoas que estão comigo devem também prestar atenção, porque elas devem se quarentenar. Quanto mais transmissível é o vírus,
mais fixa essa ideia deveria ser na gente. Isso serve para toda doença viral respiratória. Infelizmente, a gente não anda com isso. Isso é a nossa educação sanitária que funciona, né? Deveria funcionar. E, por último, a gente tem a estratégia da vacinação, que também vem acontecendo, infelizmente, num ritmo menor do que a gente gostaria, não só no Brasil, no mundo inteiro. Então, a gente ainda tem um longo caminho pela frente nesse quadro. Eu mencionei os protocolos na educação, eles não têm por objetivo proteger os alunos. Eles não têm por objetivo proteger os professores. Nem alunos, nem professores são mais importantes do que os coletores de lixo, do que os agentes administrativos, do que nada disso. É para proteger todo mundo ao mesmo tempo e impactar positivamente a sociedade que vai responder a uma melhor adequação da questão educacional. Então, quando a gente resolve a escola ou a gente investe na escola na pandemia, a gente tem impacto em todo o resto. Eu falei, esse protocolo deve contemplar uma reabertura escalonada, híbrida, com uma adesão discente facultativa e integrada à saúde pública. De novo, saúde pública e educação são a mesma coisa. Então, se você tem uma escola ou se você tem um filho numa escola, é importante você saber qual é a integração dessa escola com o sistema de saúde em volta dela. Qual é o posto de saúde, como é que você consegue o teste, aonde que a gente vai fazer tal coisa. Então, aprender que nada disso está isolado. Nem a saúde pública, nem a educação. Fazemos parte da mesma coisa. Esse slide é um slide antigo, ele continua atual. A gente sabe que, com relação à pandemia, a gente vai ter ondas consecutivas até que as vacinas eficazes e seguras sejam amplamente distribuídas, sejam suficientes e amplamente distribuídas. A gente sabe que não existe, de forma natural, aquele conceito de imunidade de rebanho, quer dizer, as pessoas vão pegando, vão ficando imunes e aí vão protegendo o resto. Isso não acontece porque a imunidade induzida pela infecção natural da Covid, ela é transitória e parcial, quer dizer, se eu tive hoje, daqui a 4, 5, 6 meses eu posso pegar de novo. Então, não existe esse conceito de que vai todo mundo ficar imune se todo mundo pegar. É por isso que a vacina é tão importante, que ela precisa ser tomada e provavelmente ela vai ter que ser tomada de tempos em tempos para garantir essa imunidade mais permanente. E em termos da patologia, da doença propriamente dita, a gente sabe que, de novo, a doença não é aguda. A doença é uma doença que tem um quadro agudo, mas ela tem efeitos de longo prazo, efeitos cardiológicos muito graves, efeitos neurológicos, de saúde mental, e a gente ainda precisa entender como é que, numa grande reabertura, a gente vai conseguir lidar com a doença e as outras epidemias. Epidemia de influenza, epidemia de dengue, como é que os pacientes com doenças crônicas não transmissíveis vão se comportar com relação a isso tudo que está acontecendo. Então, a gente tem cenários que são mais bem delimitados, mas a gente ainda tem bastante dúvida com relação ao que vai acontecer no futuro próximo. É a primeira vez na nossa geração, é óbvio, mas é a primeira vez em muito tempo em que o processo científico está à luz do escrutínio público. Todo mundo está discutindo sobre vacina, sobre remédios, sobre toma, não toma, como é que faz. Então, esse é um grande momento educacional que a gente não pode perder. Vamos tentar construir o nosso processo educacional baseado na saúde e não na doença. Quando a gente fala de sistema de saúde, a gente pensa em doença, mas não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer tem que abordar de uma forma diferente. A gente tem que olhar para a saúde pública como uma forma de produzir saúde. E isso a gente só faz junto com a ciência e com a educação. A escola, então, é uma aliada no enfrentamento à pandemia. Ela não é parte do problema, ela não agrava as coisas, ela ajuda a resolver. E é isso que a gente precisa disseminar. Ajudar as pessoas a se informarem o suficiente para tomar as melhores decisões que elas podem, uma vez que isso é uma democracia, não é uma ditadura. Elas precisam ser informadas para serem cobradas, inclusive, do seu comportamento. E, como eu falei lá no começo, ignorância é vulnerabilidade. Conhecimento é liberdade, né? As pessoas precisam conhecer para poder atuar da melhor forma possível. O foco, então, para dissolver esse nó todo, é na saúde e não na doença. Ensinar a sua criança a lavar a mão, ensinar a criança de 2, 3, 4 anos de idade a lavar a mão. Elas aprendem. Minha mãe tinha uma pré-escola e elas ensinavam a mim e aos pais como é que elas lavavam a mão da forma correta. Entender que na hora que elas se alimentam bem, elas não estão evitando uma doença, elas estão produzindo bem-estar, elas estão melhorando o acesso ao sistema de saúde, elas estão promovendo o uso do sistema de saúde por quem precisa e não por quem se deixa precisar. Então, a gente precisa começar, e eu acho que a pandemia é um grande influenciador, um grande momento importante para isso, a mudar a forma como a gente olha
para a saúde, para a medicina, para a saúde pública e para a ciência. E é isso. Eu queria muito agradecer a vocês. Esse site que tem aí abaixo é o site que eu tenho, onde eu tento traduzir essas informações científicas para as pessoas de uma forma geral. E agora eu paro aqui essa apresentação para receber as perguntas de vocês. Muito obrigada. Doutora Luana, muito obrigado pela sua explanação tão clara, concisa, objetiva, esclarecedora. Muitas pessoas estão perguntando se vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Depois, mais ou menos em 24 horas depois que terminar essa apresentação aqui, vai estar disponível no canal do YouTube do Cinep, Cinep MG, tudo junto. Aí vocês encontram aí essa e também tem outros eventos que nós fizemos. Eu recebi muitas perguntas aqui, doutora Luana, então eu acho que eu vou tentar dividir mais ou menos por tema, apesar de não estar organizado dessa forma, e eu vou começar primeiro sobre essa questão desses medicamentos, do tratamento, enfim. Algumas pessoas vieram e perguntaram, falando que existem hospitais particulares e até hospitais públicos que tratam, entre aspas, a COVID com muitos desses medicamentos aí que foram apresentados, né? Por que essas pessoas fazem isso se não existe comprovação dessa ineficácia? E aí tem outras coisas sobre isso também, que falando de que pessoas que têm sangue A, elas têm uma maior propensão a pegar o vírus do que pessoas do sangue O, e também falando de aplicações de imunoglobulina. Está sendo usado nos CTIs, nos pacientes de COVID. O que você pode falar a respeito aí dessas questões? Claro, vamos dar uma organizada nisso daí. Por que as pessoas têm usado essas medicações quando elas não têm efeito? Essa é a grande pergunta do milhão. Na verdade, a resposta talvez seja mais clara do que a gente imagina. Vocês que são parte da educação sabem o quanto a educação foi dilapidada, principalmente nesse país, nos últimos tempos, né? Nos últimos tempos, por muito tempo. A educação fundamental, ela não é a única que sofreu. A gente, infelizmente, tem um reflexo dessa educação de baixo nível em grande parte do nosso país, infelizmente, que tem repercussão no resto da formação das pessoas. Então, quando a gente fala da formação médica, e esse é um meia-culpa que a gente precisa fazer, o adolescente, né, o jovem, quando ele entra na faculdade de medicina, ele quer saber como é que ele trata a doença. Então, ele quer saber qual é o remédio que ele vai dar para curar aquela pessoa. Ele tem uma dificuldade muito grande de parar para querer entender como é que o corpo humano funciona e como é que é a nossa interação com os outros micro-organismos e com os fármacos, para que a gente, inclusive, possa dizer, não, talvez esse remédio funcione nessa circunstância ou não. Infelizmente, a gente tem um déficit enorme nessa educação no país. Então, a gente tem muitos profissionais que não têm conhecimento de epidemiologia, não têm conhecimento de farmacologia e têm uma vontade muito grande de construir a sua reputação em um momento de vulnerabilidade das pessoas. Se esses profissionais entendessem que quando eles prescrevem isso, eles são responsáveis pelo desfecho desses pacientes lá na frente, talvez eles não fizessem esse tipo de coisa. Mas para as pessoas, de uma forma geral, o que é importante que elas saibam? A imensa parte dos pacientes com COVID vai sair da COVID de forma absolutamente natural. Grande parte não vai nem saber que pegou. Outra grande parte vai pegar e vai ter uma evolução benigna, ela vai se resolver independente do que você fizer. E aí é dessa população que essas pessoas se aproveitam. Porque se eu já sei que ela vai sair independente de qualquer coisa e a minha conduta deveria ser expectante e orientadora, né? Aquela coisa do suporte para fazer com que a pessoa passe por aquele período da melhor forma possível, eu vou lá e intervenho como se eu tivesse a pílula mágica, a chave da salvação. E aí, quando a gente encontra as pessoas desesperadas, vulneráveis, pelo medo, pelo desespero de enfrentar uma doença como essa, elas aceitam qualquer coisa. Então, o que a gente vê é isso, a exploração da boa-fé do paciente, a exploração da capacidade de compreensão do paciente do próprio quadro clínico e a construção, e isso é muito forte, mas a construção de reputações profissionais em cima de pilhas de corpos. A gente não devia estar permitindo que isso acontecesse e, infelizmente, está.
Então, com relação a isso, a gente tem uma coisa muito importante: autonomia médica não é licença para fazer o que você quiser na vida. Autonomia médica significa que você tem a sua liberdade para escolher dentre aquilo que já é sabido faz bem ou faz mal ao paciente, a depender daquela condição que o paciente tem. Isso é autonomia médica. Não é experimentação científica sem qualquer critério, podendo causar um quadro muito mais complicado no paciente do que o que ele tem. Então, isso é muito sério. Com relação ao uso de imunoglobulina e de plasma e tudo mais, existem muitos estudos nesse sentido. Essas são terapias extremamente caras e que não são para todas as pessoas, todos os quadros, então ainda não é uma coisa comprovadamente útil para todo mundo. Então, a gente ainda precisa de informações científicas para embasar esse tipo de atitude. E com relação à questão dos tipos sanguíneos, existem muitas, como eu falei lá no começo, existem variáveis genéticas que podem contribuir para um quadro mais grave ou mais leve de Covid, mas eles não são suficientes em si, nem para proteger, nem para causar quadro grave. Então, é sempre uma combinação de fatores. A quantidade de vírus que eu entrei em contato, se eu tenho uma outra doença de base, se eu tenho essa composição genética. Então, não se pode, ninguém pode se fiar na ideia de, eu tenho sangue A, então eu vou ter tal desfecho, ou eu tenho um sangue O, vou ter tal desfecho. Tá? Nesse momento, isso é mais uma curiosidade científica do que algo que vá determinar o comportamento de quem quer que seja. Doutora Luana, outra pergunta aqui que agora se relaciona sobre a questão da vacina, né? Uma possível mutação do vírus, considerando essa demora aí que a gente está na vacinação, poderia vencer essas defesas que a vacina nos dará e, de certa forma, inutilizar a eficácia dessas vacinas existentes? Esse risco é possível? É possível e é bastante possível. Eu falei para vocês que toda vez que o vírus se multiplica, ele tem a chance de sofrer mutações, né? Ele muda um pedacinho dele. E essas mutações, muitas das vezes, se acumulam e podem chegar a transformar esse vírus numa outra coisa, ainda pertencente àquela família, mas uma outra cara, que é o que a gente chama de variante. O que a gente tem hoje de desenvolvimento de vacina, na sua imensa parte, elas são bastante específicas para uma proteína dessa parte externa do vírus, que é aquela que permite que o vírus entre na célula. Essa proteína se chama proteína S. Então, essas vacinas, principalmente as mais eficazes que a gente tem ouvido falar, que ainda estão no exterior, não disponíveis no país, tem 95% de eficácia e tudo mais, elas são direcionadas a essa proteína. As que a gente tem à disposição aqui, elas têm um alvo generalizado, uma delas tem um alvo generalizado no vírus, mas com uma eficácia menor, e a outra tem um alvo mais específico com uma eficácia maior. Qual é o problema? Toda vez que o vírus se multiplica e quando a gente tem uma transmissão descontrolada, como é o que a gente tem no Brasil hoje, a gente tem transmissões descontroladas do vírus, ele tem enormes oportunidades de continuar mutando. Então, se por um acaso essa mutação acontecer exatamente nessa proteína, que é a proteína que é alvo da vacina, e ela mudar o suficiente para a vacina não conseguir mais agir naquilo, acabou. Aquela vacina está inutilizada. Então, é por isso que é tão importante que as pessoas compreendam que a vacinação ela é uma estratégia, mas ela é uma estratégia complementar a todas as outras de saúde pública que precisam ser tomadas. Certo. Também sobre essa questão de prevenção, algumas pessoas aqui perguntaram, não vou citar o nome porque está um pouco misturado, mas sobre a questão do uso de máscaras. Algumas pessoas falaram que no início era muito recomendado, devido até ao início da pandemia, o uso de máscaras de tecido, e que depois, hoje, se recomenda outros tipos de máscara com tripla proteção. As pessoas querem saber qual que é realmente, hoje, qual que é o melhor tipo de máscara a ser utilizada. Bom, as máscaras de tecido, elas nunca foram ideais, né? As máscaras de tecido, elas eram uma alternativa importante no momento em que a gente não tinha equipamento de proteção individual para todo mundo, muito menos para aquelas pessoas infinitamente mais expostas que eram os profissionais de saúde. Então, as máscaras N95, as máscaras cirúrgicas, elas eram orientadas a serem distribuídas a essa população mais vulnerável e que precisava estar em pé para que a população fosse atendida, enquanto as outras pessoas podiam fazer o uso de todas as medidas, de novo, né? O uso da máscara, o distanciamento e o uso do álcool gel. Então, na hora que você passa por esse momento
social, elas eram importantes. O que a gente vê hoje é o seguinte: se a pessoa consegue fazer uso de uma máscara com um nível de proteção maior, é melhor que ela faça isso, porque nós temos uma transmissibilidade desenfreada no país, e a gente sabe que, principalmente em ambientes fechados, existe uma possibilidade do vírus ficar pairando por um tempo no ar. Por isso que é tão importante a ventilação. Esse vírus não só cai nessas gotículas mais pesadas, como ele pode também nas gotículas mais leves, em menor quantidade, mas acontece, deles ficarem suspensos no ar. Na hora que eles ficam suspensos no ar, eles são tão diminutos que eles conseguem passar pela trama dos tecidos. Então, quanto mais fechada é essa trama, e aí a gente vai falando dessas máscaras de uso mais médico, né, mais específico, maior a sua proteção. Mas, de novo, o uso da máscara é uma das estratégias. Ela não é suficiente em si. Então, se você consegue estar num ambiente em que ele não está fechado, você melhora a ventilação, talvez uma outra máscara já fosse o suficiente. Se você consegue manter o distanciamento, quer dizer, ela precisa fazer parte de uma análise de contexto um pouco maior. Mas, de novo, se você tem condição de usar uma máscara um pouco melhor do que a máscara de pano, ela é indicada. Certo. Agora eu vou pegar algumas aqui sobre a questão das escolas. Uma pessoa perguntou, a Fernanda Barros, o recreio ou o lanche dentro da sala de aula é arriscado? Ela disse que nas cidades que reabriram é o que tem acontecido na maior parte das escolas. O que, assim, isso tem que ser pensado num contexto maior, né, Fernanda? Então, se a escola que você se refere, ela está usando o sistema de bolhas entre os alunos, né? Aqueles alunos que ficam sempre aquele mesmo grupo que se desloca, aquele mesmo grupo que fica perto. E se você consegue fazer esse lanche com as janelas e portas abertas da sala, né? Promovendo essa ventilação e com o distanciamento entre essas crianças, isso é possível e talvez mais recomendado do que você deixar as crianças juntas todas em um outro ambiente. Então, é sempre uma questão de peso. Né? Aonde que lembra daquela tétrade, né? Distanciamento, o uso de máscara e o uso de álcool gel e a ventilação. Se eu consigo ventilar e se eu consigo... A questão é, nesse caso, você não teria o uso da máscara. Então, cai uma dessas proteções. Então, caindo o uso dessa proteção, você tem que investir nas outras três. Então, distanciar essas crianças, melhorar a ventilação e promover a higiene da mão. Entende? Então, assim, você vai tentando compensar um risco com uma proteção extra de um outro fator. Pessoal, é porque várias perguntas estão chegando agora sobre essa questão dos medicamentos, desse chamado tratamento preventivo, né? que tem sido difundido em vários lugares. O que a doutora Luana disse desde o início é que não existe nenhum medicamento para ser tomado em casa, que as pessoas têm que tomar muito cuidado ao tomar essas medicações, porque pode provocar riscos futuros e talvez, inclusive, às vezes as pessoas talvez nem saibam que vai adoecer e não em só função futuros, desse Lucas, remédio tomado hoje. Agudos e crônicos, né? A gente, quando prescreve uma medicação, a gente precisa de uma solidez muito grande no raciocínio do porquê que eu vou fazer isso com aquela pessoa. Toda medicação que a gente prescreve, ela tem o efeito que a gente deseja e ela tem uma miríade de efeitos colaterais. A nossa ideia é sempre pesar se aquele efeito que a gente deseja é maior do que os efeitos colaterais que podem ser causados. Então, o que a gente vê com todas essas medicações que as pessoas, infelizmente, têm sido inundadas com informações falsas sobre elas, elas não têm um benefício que supere os efeitos colaterais possíveis delas. E esses efeitos são agudos e são crônicos. Então, não existe, de novo, como você bem falou, não existe nenhuma medicação que previna a COVID, a não ser a vacina, que previna a COVID ou que diminua o risco de você ter COVID, muito menos diminua o seu risco de progressão para uma doença mais grave e também não trata nenhuma doença. Acho que isso fecha esse assunto. Ótimo. Voltando à questão da escola, e aí algumas pessoas falaram sobre a questão da ventilação e falaram que tem várias escolas que, claro, não estavam preparadas, né, para esse momento e que tem questões sérias sobre ventilação, por exemplo, escolas que são todas ventiladas por ar-condicionado. E aí a pessoa está perguntando quais as implicações reais da utilização do ar-condicionado. Falando que, né, que não tem, e se não tiver jeito, tem alguma forma especial de poder usar esse espaço da forma menos danosa possível? A gente sabe hoje que as implicações da
ventilação deficitária, elas são cada vez mais importantes, né? Quando a gente está falando de ar-condicionado, principalmente de ar-condicionado central, a gente está falando que existe uma circulação desse ar interno dentro das escolas muito maior do que a gente gostaria dentro de uma pandemia né, de uma doença com transmissão respiratória. Essas escolas hermeticamente fechadas, para o futuro, elas não devem existir mais, tá? Então, só uma ideia para o futuro. Para esse momento agora, a gente deveria tentar ao máximo abrir essa ventilação conforme a gente pudesse. Mas se você não consegue fazer isso, consulta um engenheiro responsável por esse tipo de ventilação, que ele vai te dar alternativas sobre filtragem, melhorar um pouco a filtragem, mudar um pouco o esquema de turnover do ar, né? De melhorar essa troca de ar por tempo, então aumenta a troca de ar por tempo naqueles ambientes, mas, de novo, isso não é a mesma coisa do que você manter uma ventilação natural em que você tem um fluxo, né, bastante claro e corrente desse ar. Algumas pessoas estão pedindo aqui também, doutora, para você falar sobre essa questão da reabertura das escolas sem a vacinação. Algumas pessoas falando aqui, reafirmando da essencialidade da escola, etc., dizendo que vários setores abriram e a escola, né, em boa parte do país ficou fechada, e aqui falando que é uma injustiça com os professores, não vaciná-los antes das aulas, e também falando de crianças de 2 anos, de menores de 2 anos que não usam a máscara. Elas estão querendo que você fale mais sobre esse assunto também. Tá bem. Então, vamos lá. Todos os países do mundo que reabriram as suas escolas o fizeram antes da vacinação. Eles não tiveram a vacinação como condição sine qua non para abrir as escolas. Existem, como eu falei, a vacinação, ela não isso precisa sair do imaginário popular. A vacinação, ela não vai resolver a pandemia, tá? Então, aliás, eu vou até fazer um parênteses aí, se você me permite, para explicar um pouco como é que funciona a eficácia de vacina. Quando a gente fala que uma vacina, ela reduz o risco, né, ela tem uma eficácia, melhor dizendo, ela tem uma eficácia de 50%, não significa que você vai ou não vai ficar doente, que algumas pessoas pensam. Significa que ela consegue reduzir o seu risco basal em adoecer em 50%. Quer dizer, se você é uma pessoa que se expõe demais, você não usa máscara, você vai para a rua, você não lava a mão, qualquer coisa do gênero, você já tem um risco altíssimo de adquirir a Covid. Quando você toma a vacina, o seu risco cai pela metade, tá bem? De contrair a doença, cai pela metade. Se você já se expõe menos, quando você toma a vacina, o seu risco cai pela metade. Mas, de novo, você tem uma grande proporcionalidade de chance de adoecer, tá? A grande vantagem das vacinas que a gente tem hoje, e elas são assim para praticamente todas as doenças infecciosas, não é que elas impeçam a pessoa de ficar doente, elas impedem o desenvolvimento de formas graves de doença, tá? Então, mesmo que todo mundo tome a vacina, todo mundo assim, ó, vamos dizer, todos os professores tomaram a vacina e eles vão para a escola, a chance deles adoecerem, independente se é na escola ou não é na escola, é metade do que era antes deles tomarem a vacina. Então, na hora que você junta isso às outras medidas de prevenção, e é isso que precisa ser levado em consideração, é todo um conjunto, tá? É um conjunto de fatores. Então, por exemplo, no Brasil, a gente tem um problema gravíssimo no transporte, né? Então, na hora que eu falo assim, eu preciso vacinar as pessoas que vão para a escola, eu concordo, tem que vacinar mesmo. Mas não adianta eu vacinar se eu apinhar todo mundo no ônibus. Então, eu tenho que ter uma conversa com os outros setores da sociedade para que esses setores também promovam uma melhor adequação à resposta à pandemia. E isso diminua o risco de todo mundo. Então, é esse fator que precisa ser levado em consideração. Um exemplo dessa situação da vacina, que eu acho que fica mais fácil para as pessoas entenderem, é a vacina da tuberculose. Todo mundo toma a vacina da tuberculose quando nasce. Todo mundo tem aquela marquinha da BCG, tá certo? Quantas pessoas a gente conhece que tem tuberculose ou tiveram tuberculose pulmonar? Inúmeras. Então, mas então a vacina da BCG não protege contra a tuberculose? Ela protege principalmente contra formas graves de tuberculose. E a maior parte das pessoas não sabe que existe tuberculose no cérebro, tuberculose no joelho, nas articulações, tuberculose na coluna, tuberculose no fígado. Esses são quadros graves de tuberculose que a vacina tem uma eficácia excepcional em proteger.
Mas a tuberculose pulmonar, que é a mais comum, ela é reduzida, mas não eliminada. É isso que a gente vai ver com as vacinas da Covid. Ela não vai eliminar a doença. Todo mundo vacinou, está acabado. Não é assim. As pessoas vacinaram, a circulação viral vai diminuir muito e vai diminuir tanto que vai permitir que esses casos que aconteçam, pontuais, sejam casos mais leves e facilmente absorvíveis pelo sistema de saúde. É essa a ideia. Tá? Então, é claro que quando a gente cita todos os exemplos que estão por aí, de gente que já passou por esse período, né, que a gente está passando agora, é para a gente aprender com esses casos e adaptar a nossa realidade. Então, a gente não pode, né, enfiar a cabeça embaixo da terra e achar que a gente tem a solução para o nosso caso sem olhar o que está acontecendo de bem-sucedido e mal-sucedido ao redor do mundo. Então, é isso. As escolas ao redor do mundo voltaram muito antes da disponibilidade de vacina. Isso não significa que os professores não devam ser essencialmente vacinados com rapidez. Os professores, os agentes administrativos, os coletores de lixos, os motoristas de ônibus escolar, né? Todo mundo que está envolvido nessa cadeia. Não é um assunto simples, é um problema de saúde complexo, saúde pública complexo. E, portanto, a resposta a ele também envolve, também é multifatorial, né? Não é tão simples assim. E outra questão é esse retorno às atividades, às aulas presenciais no mundo, né, desde o ano passado, ele não se resumiu apenas a países desenvolvidos como países europeus, porque isso também é um argumento que as pessoas usam muito, né? Falam assim, você não pode comparar as escolas públicas brasileiras com as escolas, por exemplo, a Colômbia voltou, o México também, né? Quer dizer... Países africanos também voltaram, né? Assim, todos os lugares têm problemas. Nenhum desses lugares são lugares ideais de qualquer coisa, né? Todos têm os problemas. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender qual é a experiência que essas pessoas têm e adaptar para as nossas situações. O nosso sistema educacional, vocês sabem melhor do que eu, é completamente dispar. A gente tem as escolas privadas que têm uma estrutura mais facilitada em muitas circunstâncias. Você tem escolas que, por exemplo, não têm a ventilação porque acha que usar, né, e era um argumento lógico, usar um sistema de ventilação central promovia um bem-estar ou isso e aquilo. Então, cada um tem a sua dificuldade. As escolas públicas têm realidades tão diversas quanto. Você tem escolas públicas em petição de miséria, sem condição de esgoto, né? Sem nada disso, mas são problemas anteriores à pandemia, e a pandemia provavelmente poderia ter sido usada como uma grande justificativa para melhorar essa questão dessas escolas, e precisa ser usada dessa forma. A gente precisa, como sociedade, pressionar os gestores a fazer isso, porque se não fizer isso agora, gente, não vai fazer depois, tá? Então, é preciso que a gente entenda um momento histórico, não é um momento de saúde pública ou de medicina ou de educação, é um momento social histórico que precisa ser utilizado para a melhora da nossa condição de população. Então, ao invés de a gente discutir, eu vou entrar com habeas corpus para essas escolas X ou Y funcionarem ou qualquer coisa, como é que nós nos juntamos como sociedade para promover uma melhor educação para todas as nossas crianças e adolescentes, né? E isso inclui, obviamente, todo mundo. Doutora Luana, algumas pessoas aqui também, que é um número relevante, estão perguntando sobre questões relacionadas à higienização de ambientes. Se higienizar ambiente com ozônio ajuda a diminuir assim, essa questão da contaminação, e também sobre essa questão das superfícies, que foi uma pergunta, sim, algumas pessoas perguntaram, interessante, falando assim, olha, antigamente se falava mais sobre essa questão da contaminação por embalagens, roupas, objetos, e que hoje não se fala tanto sobre isso. Como é que está essa questão? Essa questão é uma questão que mudou bastante do começo da pandemia. A gente sabe hoje que a principal forma de contaminação é, de fato, a respiratória ou aquela das mãos sujas, né, que vão aos olhos, nariz ou boca. A contaminação das superfícies, ela existe e ela deve ser atacada, principalmente nos locais de pouca ventilação e de permanência maior de pessoas, né? Porque você tem uma chance maior de depositar esse vírus pelo ambiente e ele cair nas superfícies. Então, esses lugares precisam de uma higienização maior, mas na maior parte das vezes a higienização de mãos é suficiente, tá certo? Eu posso ter uma superfície contaminada, mas se eu lavei a mão nos momentos corretos, quer dizer, antes ou depois de tocar nas coisas, antes ou depois de tocar em olho, nariz e boca, eu posso priorizar isso em detrimento da loucura da higienização constante e frequente das superfícies. Não precisa de nenhum equipamento especial.
O vírus no ambiente, ele é absolutamente vulnerável a todos os desinfetantes comuns que a gente tem, de água sanitária a qualquer outro que você use na sua casa. Então, você não precisa de uma coisa específica, cara, diferente, abissal, para combater isso nas superfícies. E se eu tivesse que escolher hoje uma das estratégias nesse sentido de higienização, para passar para vocês, ou para reiterar com vocês a importância, eu escolheria a higiene de mãos. Mesmo que você toque numa superfície que esteja contaminada, se você higienizou suas mãos, o seu risco de transmissão é muito menor. Doutora Luana, ainda agora também, ainda sobre vacinação, que chegou muitas coisas aqui também, 4 pessoas perguntaram a mesma coisa. Quem pegou Covid pode vacinar depois de quanto tempo? Tem essa Tem. Essa Primeiro, resposta? quem pegou COVID precisa vacinar, tá? Porque a gente sabe que a reinfecção é uma realidade e a gente ainda está em investigação sobre se esses novos quadros de COVID, nos pacientes que já tiveram, têm uma chance maior de serem mais graves ou não, tá? Então, as pessoas precisam vacinar. Quanto tempo depois de ter COVID? 4 semanas. 4 semanas a partir do início dos sintomas ou do teste positivo que você teve que determinou o seu diagnóstico. Aguarda essas 4 semanas e depois você pode vacinar com qualquer uma das vacinas disponíveis hoje no Brasil. Certo. E quais são as sequelas que geralmente, já se sabe as sequelas que podem ficar nessas pessoas que tiveram Covid de forma mais grave e se recuperaram, ou de forma moderada, ou de forma leve? Existe algum estudo sobre isso? Existem muitos estudos falando sobre o que a gente chama de Covid longa, ou de impactos, né, crônicos da Covid. Existe muita... Porque a Covid, como a Covid o vírus da Covid é um vírus que se espalha com facilidade por todo o organismo, e ele altera muitas das nossas funções metabólicas e afins, a gente sabe que existe um impacto muito grande, por exemplo, sobre o cérebro. E daí também vem a questão da gente perder olfato e paladar, por exemplo. Então, a gente tem observado que existe um grande problema de sintomas neurológicos relacionados à Covid, que vão desde síndromes importantes, como Guillain-Barré, né, aquela que mas não é específica da Covid, mas pode acontecer, que é a de perda de movimentos, como de dificuldade de memória, dificuldade de aprendizado, alterações comportamentais, quadros de ansiedade e depressão. Então, a gente sabe que o sistema de saúde para o futuro vai precisar de um estofo muito grande em lidar com essas pessoas que se recuperaram da Covid, mas que desenvolveram quadros nesse sentido. Uma outra coisa que é importante que as pessoas prestem atenção é que, mesmo nos casos, eu citei isso, leve a moderados, a gente sabe que existe acometimento cardiológico do coração, de fato, pelo vírus. Então, é importante que, se você teve um quadro de Covid, daqui a um mês e meio, né, a partir do início do seu quadro, faça uma consulta ao seu cardiologista, faça alguns exames, entenda se houve algum tipo de acometimento cardiológico no seu caso, e ele não é, de novo, exclusivo dos casos graves, ele pode acontecer nos casos leves a moderados. Então, a gente ainda está aprendendo muita coisa, mas a gente já sabe que muita coisa acontece no pós-Covid. Lucas, deixa eu interferir só uma questão aí que eu acho que o que os noticiários trazem, doutora Luana, eu acho que é o que mais assusta, né? A gente não vê falar, por exemplo, dos casos que foram sucesso, pessoas... A gente sabe, né? Quando a gente fica com essa questão do medo, né? Eu queria que você falasse como a gente pode amenizar esse medo, porque quando a gente vê os jornais, se você pega o jornal... É só tragédia. A gente só vê abrindo cova né, para enterrar, a gente só vê pessoas que tiveram sequelas assim, que não conseguem andar, pessoas atletas e que... Então, o medo tomou conta da população. Porque muitas famílias, inclusive, pararam até mesmo de assistir noticiários em função disso. Agora, a gente assiste noticiário para ficar por dentro, ou a gente não assiste noticiário e faz o que a gente tem que fazer, que é o que você falou, né? Fazer o que nos cabe como sociedade, manter o distanciamento, todas essas proteções. Porque eu acho que o que mais pega aí, em várias questões, né, mesmo do retorno às aulas, é o medo, né? Porque a gente só
morte, 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 morte. A gente não vê quantos recuperaram, né? Então, assim, o que você pode falar para a gente não ter tanto medo assim? Zuleika, a primeira coisa que as pessoas precisam entender é que medo é uma forma de dominação, né? Quando as pessoas entram em desespero, quando elas ficam em pânico, elas aceitam qualquer coisa. E isso, de novo, eu usei essa palavra tantas vezes nessa palestra aqui com vocês, né? Isso vulnerabiliza as pessoas, né? Então, quando eu digo que ignorância é vulnerabilidade, não é ignorância em termos de burrice, é ignorância em termos de falta de informação. Então, eu acredito piamente que a informação é a única coisa que salva a gente desses momentos, a informação correta. Então, vamos lá. Se pode ficar alguma coisa dessa palestra na cabeça das pessoas, é que 80% dos pacientes que têm Covid vão sair da Covid sem nada, sem fazer nada, sem coisa nenhuma, sem sequela nenhuma, sem nada. Né? É o que a gente tem visto até agora. Pode ser que lá na frente, alguma sequela nesses pacientes que tiveram quadro praticamente inexistente possa acontecer, mas hoje o que a gente sabe é que 80% vai se recuperar da Covid plenamente. Ponto. Tá? O que a gente vê desses transtornos todos que você vem citando são os 20% restantes, que começam a fazer uma doença mais sintomática, que precisa mais de assistência hospitalar e que vão a óbito. No Brasil, é muito importante também lembrar que o ir a óbito por Covid não é, às vezes, só do Covid, mas da falta de capacidade do nosso sistema de saúde em lidar com a doença. Né? Então, muita gente morre porque falta leito, porque falta assistência, porque falta oxigênio, porque falta tal coisa. Então, quando a gente educa as pessoas a entenderem a própria saúde, elas conseguem se proteger de uma forma melhor, mais independente do sistema. E elas só vão ao sistema quando absolutamente necessário. E isso otimiza os recursos do sistema de saúde pública. Não é fácil para as pessoas entenderem isso como um todo, principalmente no momento com tanto medo, com tanto terror, né? Então, vamos lá, assim, bullet points, né? Aquelas coisas que precisa sair daqui sabendo. 80% dos pacientes vão se recuperar da Covid independente de qualquer coisa. Se eles tomaram X, Y ou Z, se eles tomaram banho, se eles tomaram café, se eles passearam na vizinhança. Não interessa a intervenção. Eles vão sair 80% sem nada. Os 20% restantes, esses sim vão precisar de um atendimento mais especializado. E esse atendimento não significa tomar nenhum tipo de tratamento ou de pílula mágica ou de qualquer coisa, o composto, protocolo, que tem sido, infelizmente, divulgado para as pessoas de forma incorreta. Não faça isso em casa. Entenda que você precisa de sinais de alarme, né? Então, vamos lá. Se você teve Covid ou se você está com suspeição de Covid, comecei a ter sintoma, ou tive contato com alguém, o que você deveria fazer? Diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce. Saber se isso é Covid ou não. Então, vai lá e testa. Vai lá e testa. Covid positivo, o que eu faço? Eu isolo na minha casa e eu faço um acompanhamento ostensivo do meu caso. O que é esse acompanhamento ostensivo? Eu vou verificar minha febre, eu vou verificar minha oximetria, porque a queda do oxigênio na Covid ela pode ser silenciosa. Então, o sujeito está bem lá, está tranquilo, mas o oxigênio já está caindo bastante no sangue dele e vai dar problema daqui a pouco tempo. Então, se eu monitoro isso de uma forma constante e ostensiva, eu pego isso numa forma bem precoce e consigo intervir de uma forma melhor. Tá? Então, eu vou monitorar esses sinais meus e vou ficar quietinho, vou me alimentar bem, vou dormir bem, porque hoje a gente tem muitos estudos que mostram que o sono é fundamental na recuperação da Covid, vou me hidratar bastante, a desidratação, principalmente nos idosos e nas crianças, ela é muito perigosa. Então, eu vou cuidar da minha saúde. Veja, eu não vou lutar contra a doença, eu não vou fazer um tratamento contra a doença em casa. Eu vou promover a minha saúde, porque o meu corpo, nesses 80% de pessoas, ele vai lidar com isso sem problema nenhum. Nos outros 20%, eu vou ficar atenta ao que ele me mostra para que eu procure o atendimento de saúde no momento que isso for apropriado. E onde que a gente considera que isso é apropriado? Na hora que a pessoa sente uma coisa que é fora do padrão, na hora que a pessoa tem uma oximetria em queda, né? Isso precisa ser avaliado de paciente para paciente, na hora que ela tem uma dor diferente ou uma mancha estranha. Quer dizer, não é aquela coisa, fiquei com o nariz entupido e tive tosse, morri. Né? Que eu acho que é o que a maior parte das pessoas pensam, alimentadas por esse medo que você está citando. É preciso que a gente mude a forma como a gente olha para a pandemia de uma forma emocional para racional. Na hora que a gente racionaliza o que é a doença e o que a gente precisa fazer, a gente diminui essa carga emocional sobre a doença e a gente diminui a nossa resposta irracional com relação a ela, né? Tanto individualmente como em termos de população. A gente sabe que o medo é sedutor, né? Na hora que eu falo, o paciente se recuperou e não precisou de nada,
é uma coisa, mas na hora que eu falo assim, nossa, o paciente se recuperou, mas é porque ele tomou tal coisa, eu coloco implicitamente que se ele não tivesse tomado, ele não tinha melhorado, o que não é verdade. Então, isso é um jogo de manipulação que as pessoas, infelizmente, estão suscetíveis pela falta de informação. Então, o que a gente precisa fazer são coisas como essa que vocês estão promovendo aqui, que eu acho que é uma iniciativa fenomenal. Disseminar informações corretas para que cada uma dessas 1.500 pessoas inscritas e que passaram por essa palestra de hoje sejam capazes de reproduzir isso com consciência, com bom senso, com criticidade sobre o que eu estou falando. Eu não quero que as pessoas ouçam o que eu estou dizendo e falem, nossa, ela falou, então tá certo. Eu quero que elas pensem no que eu estou falando e busquem outras fontes e entendam, nossa, olha, o que ela falou naquela palestra tem lógica e eu vou testar isso na minha vida e vou entender como é que funciona. Eu espero que a gente consiga, né, fazer isso de uma forma um pouco mais ostensiva, porque, do contrário, eu acho que a gente tem uma situação muito difícil para lidar por um período longo nesse país. Lucas, Luana, a gente ultrapassou o tempo, né? Então, assim, queria só fazer uma última pergunta para você aqui, que também pipocou aqui na nossa caixa de perguntas, que sabendo, a gente sabe que não dá para ter uma previsão, mas sabendo do seu estudo aí, da sua trajetória, com esse seu conhecimento sobre as epidemias e as pandemias que já se alastraram pelo mundo, se é possível ter pelo menos uma margem, uma previsão de quando essa situação, mesmo assim, seja pelo pior ou pelo melhor, os melhores cenários, quando isso pode ser que passe. Teve até uma pessoa que comentou, que falou que a gripe espanhola foi 2 anos, e como é que você enxerga esse momento, né? Vivendo, mais do que estudando, vivendo, né? Olha, eu acho assim, de fato existem cenários diferentes, múltiplos para o que a gente está vivendo. O pior cenário é aquele em que a gente não tem um controle global da doença, e não tendo um controle global, essas variantes vão começar a pipocar em lugares diferentes, porque a transmissão é desenfreada, e a cada vez que a gente tiver uma variante dessa de preocupação, pode ser que ela coloque todo o nosso processo vacinal a perder globalmente, e a gente precise reiniciar esse processo diversas vezes. Então, talvez esse seja o contexto, o cenário pior, um momento de fato muito prolongado com relação ao controle da pandemia. O melhor cenário é aquele em que a gente vai aumentar a nossa produção vacinal de forma rápida e a gente vai conseguir atender globalmente, né? E quando a gente fala globalmente, é globalmente mesmo, né? São todos os países da América Latina, Europa, Estados Unidos, África, todo mundo no mesmo barco. Porque, de novo, se a gente deixar um pedaço fora, pode ser que naquele pedaço apareça uma variante que dê esse problema todo. Então, quando a gente fala de aumentar, de escalonar essa produção vacinal, isso é muito difícil para você pensar que você precisa vacinar aí pelo menos 70% de 7 bilhões de pessoas. Então, a gente vai ter que ter alternativas de convivência nesses próximos tempos. No Brasil, é possível que a gente consiga... A gente tem um sistema vacinal extremamente competente no Brasil, quer dizer, a gente só precisa ter a vacina. Tendo a vacina, a gente consegue vacinar muita gente muito rápido. Então, é possível que, com as novas medidas que vêm sendo implementadas e estudadas, a gente consiga vacinar todo mundo, por exemplo, até começo de 2021. Isso garante liberdade absoluta, né, de movimentação como a gente tinha antes? Não, porque, de novo, a vacina não impede que o vírus circule. Ela diminui muito a circulação viral. Então, vai permitir que a gente tenha um retorno mais normal possível às nossas atividades. Mas ela não é absolutamente uma chave de liberdade completa. Isso dentro do nosso contexto, país, Brasil. Na hora que a gente falar que existe essa globalização, como eu comentei lá no começo, que as pessoas vão viajar de um lugar para o outro e que essas coisas podem, né, circular novamente, o que eu acredito é que a gente vai precisar mudar a forma como a gente olha para a doença infecciosa. Né? Essas pandemias elas podem acontecer e elas podem acontecer de novo, em breve, em outro campo, enquanto a gente não mudar a forma como a gente se relaciona com a natureza. E é por isso que eu começo falando sobre o conceito de saúde global. Saúde do ser humano não é saúde do ser humano, é saúde do ser humano, a saúde da natureza, dos outros animais, uma convivência harmônica. Então, enquanto a gente não luta por isso, a gente vai sofrer as consequências desse comportamento nocivo nosso. Então, é isso. Eu acho que, assim, até o final do ano é possível que a gente consiga
vacinar muita gente e a gente comece a restabelecer uma vida um pouco menos restrita. Daí para frente é um exercício de adivinhação, e eu não tenho o talento da leitura de mãos ou de nada disso, né? Tá certo. Doutora Luana, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu acho que foi muito esclarecedor para todo mundo. Teremos outras oportunidades. Teve muitas dúvidas que não foram respondidas, mas a gente aqui tem um ano inteiro para poder fazer encontros como esse. Quero agradecer a todo mundo. Antes disso, quero já rapidamente aqui colocar o nosso próximo evento, compartilhar a tela com vocês. O nosso próximo encontro vai ser no dia 29 de abril, às 7 horas da noite. É um encontro gratuito também, todas as escolas, educadores de escola pública, que hoje estava cheio de gente de escola pública, do interior, que é muito importante, né? A informação chegar para o interior, que às vezes fica desprestigiado na informação. Então, está aqui o nosso próximo encontro, que vai ser com o Serginho Groisman e a Maria Flávia Basso, que é uma professora da Fundação Getúlio Vargas, que vai falar aí sobre os desafios da pandemia, no conviver, no aprender, no ensinar, esse retrato do jovem desse momento, como é que a escola vai lidar com esse mundo pós-pandemia ou com esses desafios aí que estão postos, né? Já está lá no Instagram do Cinep, o link é só entrar no Instagram do Cinep, @cinepmg, está aqui, ou no site do Cinep também, pode fazer a inscrição da mesma forma que foi feito para o evento aqui da doutora Luana, e todas estão convidados e convidadas para esse evento. Tá? Que vai ser agora no final do mês. Então, vou passar a palavra para a Zuleika, que vai fazer as considerações finais, depois a doutora Luana, e a gente despede. As minhas considerações finais é exatamente o que eu ia falar antes do Lucas, é que um dos pedidos que nós tivemos durante esse tempo é a questão da informação. Eu acho que nesse período agora que nós vamos passar, nada como ter esse momento, trazer pessoas. A gente sabe que nós estamos vivendo um momento também difícil, porque nem todo mundo concorda, muitas pessoas discordam das colocações, existem pessoas que ainda defendem determinadas ideias, mas a gente acredita na ciência, nós acreditamos na ciência, nós somos educadores, nós acreditamos que é através da ciência que a gente vai conseguir melhorar, inclusive, os nossos alunos. Por isso é que a gente ampliou e vai continuar ampliando para que os nossos professores possam participar, para que os alunos também possam participar, as famílias possam participar, para que a gente possa difundir a informação, para criar verdadeiros laços de informações corretas, para falar de um problema que está aí, que não tem como a gente fugir dele, e não podemos ficar de braços cruzados, esperando a pandemia passar. Eu acho que a informação é muito necessária e que os professores devem falar com os alunos sobre esse assunto, levar a doutora Luana aí para as escolas, para ela poder falar com os alunos, que seria interessante também. Eu acho que o aluno, ele aprende e capta com muita facilidade quando essas coisas são tudo ligado à questão da informação. Eu acho que eles têm uma capacidade muito rápida, apesar de agora eles estarem sendo contaminados, com o maior número, mas eu acho que é de pequeno que se aprende, Então, eu queria agradecer muito, doutora Luana, a sua presença, agradecer todos os presentes aqui e contar com a participação de todos, e também a sua participação nos futuros. Aí, quem sabe, as novidades chegam, a gente traz de novo para poder falar mais um pouquinho sobre a pandemia e em qual situação a gente se encontra, Agradeço muito de coração esse tempo que você destinou aí para trazer tantas informações e tantos esclarecimentos. Muito obrigada. Tivemos 1.320 pessoas no nosso evento. Que lindo. Eu fico muito feliz, gente. Eu fico muito feliz mesmo. Como eu disse, eu acho que parte da minha missão como médica, principalmente como epidemiologista, como sanitarista, é educar as pessoas. Eu acho, Zuleika, quando você fala assim que a gente acredita na ciência, vocês educadores acreditam na ciência, eu acho que esse não é o verbo. Vocês produzem cientistas. Então, não é uma questão de crença. A educação produz o cientista que vai entender e vai adequar a realidade da gente, das nossas populações, para que a gente responda e seja mais saudável cada vez mais.
Então, eu agradeço muito, de novo, essa oportunidade de produzir informações junto com vocês, de disseminar a informação de uma forma correta, de esclarecer as dúvidas. Eu sei que muita coisa mesmo deve ter passado, é um assunto extremamente complexo e com um volume de informações diárias muito grande. Mas eu estou à disposição de vocês, estou à disposição de vocês que assistiram aí, enfim, para tentar melhorar um pouquinho isso. E é isso, gente. Eu espero que vocês disseminem as informações, sejam críticos a essas informações, disseminem as informações corretas, protejam-se acima de tudo e contem comigo para essa missão de tornar as coisas um pouco mais lúcidas e, portanto, mais adequadas para todo mundo. Muito obrigada. E conte você conosco, né, doutora Luana? Quero agradecer ao Jonas, que está aqui invisível, mas ele que é o responsável por tudo correr bem aqui na parte técnica. Agradecer a todo mundo, então, passamos um pouco do horário, quero pedir desculpa a todo mundo por isso, mas eu acho que foi muito muito, válido. Lucas. Não, imagina, são muitas dúvidas, muitos questionamentos, mas eu acho que valeu a pena. Um abraço para todo mundo, se cuidem, usem máscara, distanciamento social, como a doutora Luana recomendou, nada de acreditar em fórmula mágica e milagrosa, e a gente junto, unido, a gente vence toda essa situação. Obrigado, boa noite, boa semana, saúde a todas e todos. Beijo. Um abraço para vocês. Boa noite, Tchau, gente. Tchau. Obrigada.